Vamos lá, gente. Vamos tentar, assim, no começo, contextualizar a gestão de materiais dentro da perspectiva do ambiente empresarial. A gente, nos últimos anos, né, nós tivemos aí algumas mudanças no panorama do mercado mundial, com a abertura de mercados, com o aumento da concorrência. Tivemos aí na década de 90, principalmente aqui no Brasil, um fenômeno de abertura dos mercados, então provocou algumas consequências dentro do nosso mercado, que vem a ser algumas coisas que a gente vai conversar um pouco sobre isso agora, para mostrar para vocês como a gestão de materiais ganhou nos últimos anos importância dentro do ambiente empresarial. Quando a gente tinha, até a década de 80, o mercado fechado dentro do Brasil, então as empresas, elas praticamente não tinham concorrência. Não existia a globalização, que vocês já ouviram tanto falar, não existia então a concorrência internacional. Então as empresas tinham um ambiente muito propício a, como é que eu posso falar, produzir da maneira que elas quisessem, não se importavam muito com os custos, porque aquilo que se produzia era vendido, nós como consumidores não tínhamos aí muitas opções de compra, tínhamos que nos contentar com aquilo que nos era oferecido. Então, existia aí um fenômeno diferente dos dias de hoje, em que a concorrência se acirrou. Com a abertura de mercado, nós começamos a competir, nós empresas aqui no Brasil, não só apenas com os nossos pares, e sim com todo mundo. Então, uma empresa chinesa pode vir para cá, colocar o produto dela e dentro do nosso país, do nosso mercado, e passamos então a competir com o mundo, e não apenas com as empresas brasileiras. Para vocês terem uma ideia, na década de 90, quando o presidente Fernando Collor abriu o mercado, boa parte do nosso parque fabril de produtos têxteis, ou seja, tecidos, quebrou. Por que quebrou? Porque eles tinham uma tecnologia obsoleta, não conseguiram competir com os produtos chineses, que mesmo vindo do outro lado do mundo para cá, chegavam quase pela metade do preço. Então, aquelas empresas que não conseguiram se adaptar ao novo mercado, às novas exigências do mercado, elas simplesmente quebraram. Então, essa abertura de mercado, essa concorrência, ela tem dois efeitos. Um ruim e um bom. O ruim é que, como nós estamos competindo com empresas lá fora, então, quando eu compro um produto importado, eu estou fazendo com que o emprego seja gerado lá no exterior, e não no Brasil. Então, o nosso emprego no Brasil diminui. Então, essa abertura de mercado, num primeiro momento, provocou muito desemprego, uma série de perda de postos de trabalho, uma série de empresas fechando. Mas ela tem também uma consequência boa, que é, a partir daí, nós começamos a ter opções de compra. Nós, como clientes e consumidores, passamos a ter aí várias alternativas e começamos a ficar mais exigentes. Lógico, não é? Então, nessa contextualização, nós vamos entender o seguinte, que, vamos lá, Billy, passa para os slides, por favor. O aumento da concorrência, e o aumento da concorrência produz um outro efeito. Como eu posso me diferenciar das concorrentes se eu não me evoluo tecnologicamente? Se os meus processos não evoluem, se os meus produtos e serviços também não evoluem. Então, o aumento da concorrência gerou também a evolução tecnológica. No momento em que a tecnologia aumentou, né, evoluiu, e aí sim passamos a que nós como empresas, a brigar em pé de igualdade com os nossos concorrentes, vimos aí que existia uma quebra nos conceitos antigos, nos conceitos que antes regiam o mercado. Não é? Antes produzíamos para o mercado comprar, hoje a gente tem que produzir aquilo que o mercado quer. Então, a derrubada desses antigos conceitos teve como decorrência uma ruptura do antigo modelo de produção e venda. Voltando a essa contextualização, nós vimos então que o aumento da concorrência e o aumento e a evolução tecnológica derrubaram conceitos antigos. E aí houve uma ruptura, né, uma quebra desse modelo antigo de produção e venda. Que queda foi essa? Muito simples, gente. Antigamente, as empresas, elas para precificar os produtos, elas faziam da seguinte maneira. Ora, o produto custa para mim R$5. Eu quero ter um lucro de 50%. Então 50% de 5 é R$2,50, eu vou vender meu produto a R$7,50. E ele colocava o produto a R$7,50, como não tinha concorrência, o mercado ia lá e aceitava
aquele produto que ele comprou. Ora, gente, isso acabou. Graças a meu bom Deus, acabou. Hoje, você não tem mais isso. Então, veja só. Antes, eu tinha essa seguinte equação. Preço é igual ao custo mais o lucro que a empresa gostaria. Então, veja bem. A empresa simplesmente colocava o preço da maneira que ela queria, né? Pegava o quanto custava, jogava a margem de lucro dela e estava aí feito o preço. Só que aí, gente, muita coisa mudou. A concorrência, essa santa, e que às vezes é um demônio também, né? Ela faz com que a gente evolua. E só fica nesse mercado quem é bom, quem é competitivo. Então, foi o que aconteceu. Essa figurinha aí eu coloquei como se fosse um empresário, né? Enchendo o carrinho de mão de dinheiro, né? Porque para ele era muito tranquilo. Vocês lembram, uma coisa que me ocorreu agora. Vocês lembram como eram os nossos carros na década de 80? Collor uma vez chamou também, eu não sou muito fã de Collor não, mas aí ele fez algumas coisas boas e a gente tem que dar realmente crédito, né? Ele disse que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças. E eram. Né? Isso começou a melhorar simplesmente quando abriu o mercado, quando montadoras novas, né? Os japoneses vieram para cá, os coreanos vieram para cá e colocaram carros de qualidade a preços bons, a preços justos. Então, nosso mercado automobilístico começou a se movimentar e a começar a fazer carros de qualidade. Hoje temos carros aí que são concebidos na Europa e trazem para cá. Já temos hoje tecnologia, inclusive, para conceber carros aqui, né? Como vocês mesmos sabem, o Fox, por exemplo, da Volkswagen, foi um carro produzido aqui, no Brasil, desde a sua concepção, no desenho, até a primeira unidade produzida. Então, veja só. O acirramento da concorrência, aliado ao aumento da exigência do cliente, ou seja, nós nos tornamos mais exigentes, uma vez que tivemos aí a capacidade de escolher, no momento em que eu tenho várias alternativas, então se você que é meu fornecedor não me fornece direito, eu vou para um outro fornecedor, vou para o seu concorrente, o fornecedor habitual vai começar a olhar, opa, eu tenho que ganhar esse cliente, então eu vou ter que encantá-lo, eu vou ter que trazer ele para mim de volta, né? Então o cliente passou a exigir. E aí o mercado, ou seja, nós clientes, começamos a pensar o seguinte, eu me proponho a pagar por esse produto X. Então veja a diferença, gente. Antes, as empresas diziam por quanto queriam vender. Hoje, o mercado diz por quanto quer pagar. Então, o que vem acontecendo em decorrência disso? A mudança da equação do preço. Veja que coisa legal. A gente antes comprava o que as empresas produziam pelos preços que elas queriam. Hoje, elas têm que olhar para a gente, ver o que a gente quer, entender as nossas necessidades, fazer produtos que atendam essas necessidades e ainda assim, nós é que dissemos como temos que pagar. Quanto nós temos que pagar. Aí mudou a minha equação do preço. Depois, eu posso dizer o seguinte, o meu lucro, ou seja, o lucro das empresas, é função do preço que o mercado se dispõe a pagar, menos os meus custos. Então, veja aí, gente, que tem uma variável nessa equação que não é mais, como é que se diz, não tem mais o domínio, não é mais dominada pela empresa. Essa variável é o preço. Então, se a empresa quiser aumentar o lucro, olhando para essa equaçãozinha que vocês veem aí, ela simplesmente tem que diminuir o custo. Então, se ela deseja ter uma rentabilidade maior e ela não pode mexer no preço, ela vai ter que olhar para os custos dela. Ela vai ter que olhar para aqueles custos que ela tem, vai ter que rever os processos dela, os processos internos, de modo que elas tenham custos menores e, por consequência disso, preço ou rentabilidade maior. Alguma resposta mais aí, Graciane? Não tivemos mais ainda não. Resposta. Não. Vamos chegar já nas respostas das perguntas, tá, gente? Por favor, tentem aí participar um pouco mais, que eu sei que vocês são capazes. Já gostei muito, que vieram muitas respostas, isso aí é importante, a participação de vocês, porque a troca de informações, a troca de opiniões, a troca de experiências, ela engrandece muito o resultado do aprendizado. Então veja aí essa figurinha que agora representa o cliente, né? Todos os fornecedores oferecendo vários tipos de brindes, bombons, chocolates, presentes, tapete vermelho. Ou seja, hoje o mercado, o cliente, ele é o rei. Ele é a peça mais importante das transações
econômicas. Isso é muito bom, mas isso também tem um lado, digamos, eu não chamaria de perverso, mas um lado torna a vida muito mais difícil para as empresas. As empresas cada dia mais têm que se diferenciar.